Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna. Hoje é dia 31 de dezembro e eu resolvi fazer esse vídeo. É um vídeo mais rápido, não vai ter edição, não vai ter nada, porque eu tinha que contar o que Deus fez na minha vida nesse ano. Uma das milhares das coisas que Deus realizou na minha vida, essa não poderia deixar passar em branco porque foi a que mais me marcou. E como aconteceu nesse ano, eu precisava deixar registrado esse ano. Hoje é dia 31 de dezembro e tudo isso aconteceu no dia 18 de novembro. Esse vai ser um vídeo mais rápido, só pra contar a minha versão da história, o que aconteceu e o que eu me lembro, mas depois eu vou fazer um outro vídeo mais detalhado com as outras pessoas que estavam nesse dia comigo e depois com a minha médica, com os meus pais, familiares, para eles explicarem, né, a parte deles, como que era conviver comigo nessa situação. Enfim, pra quem... É um vídeo que eu vou falando assim, sem roteiro, sem nada. Eu só quero mesmo compartilhar minha experiência com vocês. Pra quem é cliente mais próximo, meus amigos, qualquer um, acho que qualquer um sabia do meu problema, do que eu tava vivendo, mas não sabia a proporção, o quão grande isso era, né? Tudo começou com um sangramento que não parava nunca, que não parava, tudo isso começou em 2018. O sangramento sem fim, tomava medicamento, ia pro médico praticamente todos os dias, tomar soro na veia pra tentar regular, e foram 3 meses seguidos, sem parar, sem nada. Foi quando eu comecei a achar estranho, porque eu falei, meu Deus, não é um sangramento normal. Era um sangue muito vivo, uma cor muito forte. Eu falei assim, isso daqui não tá normal não. Isso daqui é o meu... Eu tô perdendo sangue, é o meu sangue, porque a cor era muito forte, muito forte. E eu fui ao médico, né, e fiz diversos exames e nunca constava nada em nenhum dos exames. Aí, continuar perdendo sangue, veio o quê? Óbvio, uma anemia. E veio uma anemia muito forte, onde em fevereiro de 2019 precisei ficar a minha primeira vez internada. Fiquei internada, tomei bolsa de sangue, mas os médicos ficavam desesperados porque eu fazia uma pilha de exame. Gente, era muito exame. Furar, nossa, eu levava... Tinha acesso aqui, acesso nos braços. Eu não conseguia me mexer, assim, eu tinha que ficar assim parada. Imagina, internada, tomar banho e não poder mexer os braços, não poder fazer nada. Porque o acesso poderia sair, depois ia sentir toda aquela dor de novo. E o acesso normal já dói, imagina pra você tomar sangue. Então tem que ser muito mais grosso. E doía muita dor, muito sofrimento. Essa foi a primeira vez que eu fiquei internada. Cheguei a ficar 24 horas de jejum, sem beber água, sem comer nada, pra fazer uma cirurgia, porque os médicos achavam que eu tinha pólipo hemorrágico. Chegou na hora da cirurgia, vai operar o que se eu não tenho nada? Gente, isso não aconteceu, não foi só uma vez. Nossa, por várias vezes eu chegava, tava tudo certo, todos os exames pra fazer a cirurgia. Na hora que ia fazer a cirurgia, cadê? Não dava certo. Isso me deixava desesperada. Imagina, 24 horas sem poder beber água, sem poder comer nada. É desesperador, de verdade. Você estando internada. Aí a segunda vez, quando eu fiquei internada, ficar internado já é horrível por si só. Agora você imagina em pleno uma pandemia você ficar internada, porque ficar 24 horas de máscara, não poder tirar a máscara por nada, ter que dormir de máscara, não poder receber visita. Gente, foi um caos mesmo, um caos de verdade. Eu tenho que ficar olhando pra cá, eu esqueço, mas eu não consigo. Enfim, eu vou ficar olhando pra cá mesmo. Gente, era horrível, de verdade. Mas o pior de tudo não era ficar internada, não era ficar recebendo medicamento todo, sem contar com os medicamentos super fortes pra anemia. Além da bolsa de sangue, eu tinha que tomar Noripurum na veia. Eu saía do hospital, ainda tinha que tomar mais 13 doses, 14 doses de Noripurum. Então a cada 3 dias eu tinha que voltar no hospital. Tinha vez que a minha veia tava seca. Eu não conseguia mais ter o acesso no braço porque
A veia tava muito seca, muito seca. De tanto que levava medicamento nela, né? E a veia chega uma hora que não aguenta, imagina. A cada 3 dias tomando medicamento na veia, durante meses e meses, não há corpo e organismo que aguente, né? Mas eu tava nessa batalha, enfrentando tudo isso. O que era mais desesperador é não ter um diagnóstico. Eu já passei com todos os médicos que vocês possam imaginar. Todos os médicos, hematologista, ginecologista, tudo. Médico de tudo quanto é jeito. Já fui hospital particular, já fui convênio, já fui no SUS, já fui na clínicas, né? Todos os hospitais que imagina, até nas clínicas que eles falam que eles estudam casos, tipo, super difíceis e tal. Todo lugar que mandava eu ia. Qualquer hospital, vai nesse, vai naquele, vai com esse doutor, paga essa consulta, qualquer coisa eu iria, porque eu estava desesperada, eu estava sedenta por encontrar uma solução pelo meu problema. Viver assim pra mim é tão louco, que eu já tava me acostumando com essa vida. As pessoas falavam assim pra mim, Bruna, como você consegue... Gente, porque era um sangramento que não parava nunca, então não tinha o que eu fazer. Quando uma mulher fica no período menstrual dela um mês, nem é tudo isso, tipo 3 dias, no máximo uma semana, a mulher já fica chata, já fica toda dolorida, já fica enjoada. Agora vocês imaginam ficar assim por meses, por anos, e ninguém encontrar a solução do seu problema. Era horrível, eu tinha dor em tudo. E essa dor me consumia. Eu lembro que quando atacava assim, eu tinha dor no couro cabeludo, eu tinha dor assim no maxilar, era uma dor insuportável. Os meus ossos assim, ó, eu tinha muita dor. Eu tinha dor em tudo, era uma dor que não cessava, uma dor que não parava, aquela dor sempre comigo, e eu comecei a acostumar com a dor. Eu comecei a sorrir, mesmo estando com dor, eu comecei a ter a minha vida normal, trabalhar. As pessoas falavam assim, Bruna, como você tá trabalhando assim, sempre com uma roupa larga, sempre com alguma roupa amarrada na cintura, porque eu tinha que viver sempre prevenida, porque quem me conhece sabe que se eu tomasse sol, a hemorragia piorava. Se eu tomasse Teve uma vez que eu tava no mercado fazendo compra com a minha mãe, super verão, mó calorzão. Eu tive que pegar uma manteiga na geladeira. Na hora que eu passei perto do freezer, começou a jorrar. Eu olhei pra cara da minha mãe, assim, minha mãe ficou desesperada, porque eu não podia fazer nada. Quando era muito calor, dava hemorragia. Quando era muito frio, dava hemorragia. E só tem essas duas estações, ou é calor ou é frio, ou seja, descia pra mim o tempo inteiro, a todo momento. Eu não podia pegar peso, eu não podia subir um degrau, eu não podia levantar minha perna. Gente, eu não podia sentar em lugar baixo, porque na hora que eu levantava já tava lá o sangramento super forte, não jorrava de não parar. Aí teve uma vez que eu não podia passar nervoso, estresse, qualquer coisa. Eu não podia viver, porque qualquer coisa que eu fazia piorava. Eu não podia respirar, que piorava. Mas a hemorragia não era nem mais um problema, que eu já estava me adaptando a isso. O que me incomodava muito eram as dores. Eu tinha dor em tudo. Era uma dor, assim, que doía na alma, dor na perna, dor de cabeça. Tinha vez que eu não conseguia levantar a cabeça, assim, que minha cabeça parecia que ia cair de tão forte que tava. Eu tava sem sangue, né? Eu não sei se é assim que se pronuncia. A hemoglobina, se eu não me engano, é o nível de sangue de uma mulher no corpo. O nível mínimo tem que ser 12%. Quando eu cheguei no médico, eu tava a 5%. A médica olhou pra minha cara e não acreditou. Ela falou assim, o que você tá fazendo andando? Que você tá aqui sozinha. Me colocou numa cadeira de roda, já fui correndo pra emergência, fiquei internada, comecei a receber sangue. Ela falou assim, eu não sei como você tá em pé, como você tá andando, Bruna. É um milagre, porque o seu nível de sangue, e o pior, quando abaixava tudo o sangue, comprometia outros órgãos. Eu já tava começando a ter problema em outros órgãos, porque o nível de sangue abaixava, tipo, do nada, muito rápido. E começava a comprometer o funcionamento de outros órgãos, né? Mas enfim,
tudo isso começou a ficar mais e mais intenso. E todo mundo falava assim, Bruna, faz um propósito com Deus, faz um propósito que tudo isso vai mudar, Deus vai te libertar. O engraçado é que todas as vezes que eu orava no termo espiritual. Eu sempre soube que era obra... Gente, parece engraçado. Mas eu sempre soube que era obra de macumbaria que tinha feito contra a minha vida. E eu sempre orava. Toda vez que tinha um ato profético, eu assisto pregação em casa. Todas as vezes que falava, ora, peça pro Senhor te libertar disso, eu colocava a mão na minha barriga e repreendia, falava, Senhor, que essa obra de macumbaria saia, Senhor, que todo mal que fizeram contra a minha vida venha cair por terra. O Senhor diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados e curados. Eu creio na minha cura, eu creio na minha libertação. Gente, mas orar a favor de uma coisa, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você não vê nada acontecer aos seus olhos, começa a ser desesperador. Eu me lembro que em fevereiro desse ano, eu voltei na minha médica e ela fez uma carta pra mim, ela falou, Bruna, não tenho o que fazer. Eu tô fazendo uma carta de internação aqui pra você, porque você não responde a nenhum medicamento, e tudo que estava ao meu alcance eu já fiz, Bruna, não tenho o que fazer, eu tenho medo de você sair na rua, acontecer alguma coisa com você, porque todas as vezes que você vem na consulta você tá sozinha. Mas muitas vezes eu passava na médica e minha família nem sabia, porque já era anos nisso e eu não queria ficar preocupando eles mais ainda, né? E a médica fez uma carta de internação, desesperada, pedindo a minha internação, porque eu não respondia a nenhum medicamento. E, gente, podia ser qualquer medicamento mais forte que existisse no mundo. Quando eu tomava, parecia que eu tava tomando água, parecia que era água, porque nada resolvia. E eu passava muito, muito mal, muito enjoo, meu estômago atacado, porque os medicamentos eram muito fortes. E nada tinha feito. O que era mais louco, a médica olhava pra minha cara e ela ficava desesperada, porque por mais grave que seja uma doença, por mais difícil que seja uma enfermidade, se o remédio não traz a cura, ele traz um alívio para aquilo. Qualquer coisa no mundo, ou quando não traz a cura por completo, traz um alívio. E os meus medicamentos, parecia que era água. Eu tomava doses altíssimas. A médica já tentou de tudo, e nada resolvia, nada. Parecia que eu estava tomando água. A médica fez a carta de internação e falou, Bruna, não tem o que fazer, a gente vai te internar. Mas ele já nem queria nem mais me internar. Por quê? Já estava anos assim, todos os médicos me conheciam, sabia, eu tomava sangue por aqui e saía por baixo, eu tomava sangue aqui e saía. Então, sangue, gente, é vida, custa muito, muito caro, ainda mais no convênio, né? E eles ficam restringindo medicamento quando é no convênio. Eu prefiro, todas as vezes que eu fiquei internada, ano novo é isso, né? Todas as vezes que eu fiquei internada, toda vez que eu precisava de medicação, eu corria pro SUS, porque o convênio você pode chegar lá morta, que eles não querem dar remédio pra você, porque tudo é um custo muito alto. Enfim, a médica falou, não tem mais o que fazer. Aí eu fui pro hospital, eles não queriam me internar, porque não adiantava, praticamente sempre eu ia lá, tomava bolsa de sangue, acabava com o estoque de Noripurum e não resolvia. Ia pra mesa de cirurgia, voltava e não acontecia nada, porque na hora de fazer a cirurgia o que eu tinha desaparecia, então não tem como operar algo que o médico não tá vendo. Tudo isso não era normal. Eu falava, Senhor amado, mas aquilo que eu falei, viver por isso por alguns meses é uma coisa, agora você viver por anos assim, você começa a acostumar com aquilo. E eu me lembro uma vez que era umas 3 horas da manhã, eu comecei a ficar desesperada. Eu gritava muito de dor, de desespero, porque era uma dor que eu não consigo explicar. Gente, não tem como eu tentar explicar uma coisa que era espiritual, que era uma coisa feita contra a minha vida. Eu gritava de dor, eu entrei em desespero,
quando eu vi meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs que moravam comigo na época, a Mariana e a Bianca, todo mundo na beira da cama, de madrugada, clamando, orando a Deus, eu gritando, pedindo socorro, todo mundo desesperado, porque ninguém podia fazer nada. Aí eu fui ao médico de madrugada, a médica falou, Bruna, não tenho o que fazer, vai pra casa, toma essa medicação. É uma antes da morfina, essa medicação que a médica me passou, depois eu procuro o nome. Toma essa medicação, se não resolver, você volta aqui, a gente te interna pra começar a te dar morfina, porque não tem o que fazer, não tem. Gente, não tem como eles tratarem uma coisa que eles não conseguiam ver. Aí eu lembro, enfim, todo mundo falava, Bruna, casa, faz um voto com Deus, faz um propósito que tudo isso vai melhorar. E umas 2 semanas antes de eu resolver casar, não, na mesma semana, isso foi numa segunda-feira, uma prima minha me ligou e falou, Bruna, não espere que o cenário esteja todo favorável. Eu tinha acabado de chegar do hospital. Você tá passando por isso porque você quer. Você sabe o que você precisa fazer. Deus arde no seu coração isso, o que você precisa fazer. Faça o que Deus tá mandando. Não se preocupa com festa, com nada, que Deus vai cuidar de tudo. Faça o que Ele tá mandando, que a sua cura vai vir. O que você tanto precisa vai chegar. Isso numa segunda-feira. Quando foi numa quarta, Deus usou uma outra pessoa também pra falar comigo. Aí liguei pro Eric. Aí a pessoa falou comigo na quarta-feira, algo parecido também. Liguei pro Eric e falei, amor, amanhã a gente vai no cartório marcar o casamento, porque eu tenho certeza, eu e o Eric já tava há 8 anos junto. Eu tenho certeza que quando a gente casar, tudo isso vai melhorar, porque o mundo espiritual é muito amplo, o mundo espiritual é uma coisa de louco. Eu acredito que vai mudar alguma coisa no mundo espiritual e eu vou ser curada e a gente tem medo de casar, mas eu creio que Deus vai cuidar de tudo. Daí, na sexta-feira, a gente foi lá no cartório, a mulher falou, vocês querem marcar pra quando? Sábado que vem? Eu falei, não, moça, tá muito em cima da hora, marca pro próximo, daqui um mês. Aí foi no dia 11 de junho. E eu fui casar crendo que na hora que eu assinasse os papéis, pronto, eu ia receber a cura. Mas, gente, as coisas de Deus é tudo no tempo certo. O que mais me doía eu fui no cartório, casei, tudo certinho. O que as pessoas perguntariam, e aí, Bruna? Tava todo mundo na expectativa, né? Como você tá? Você melhorou? Que não sei o quê. E no dia do meu casamento, eu tava com meu vestido de noiva branco. E não parava, o sangramento não parava. Eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, Senhor, por que eu tô nessa situação? Meu Deus, nada que eu faço, nada resolve, nada para. Eu já fiz o que o Senhor pediu. Enfim, o casamento foi maravilhoso. Fui pra casa, o tempo foi passando, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. E o Eric tem mês que viaja, né? Ele tinha ficado 5 meses sem viajar, aí agora em novembro teve uma viagem da empresa, ele foi. A primeira vez que eu fiquei sozinha, que eu dormi sozinha, foi a pior noite da minha vida, pior, porque eu tinha muita dor. Então, todos os dias à noite, antes de eu dormir, o Eric tinha que fazer massagem em mim. Porque se ele não fizesse massagem, eu não conseguia dormir, porque era muita dor na perna, uma dor insuportável. Eu tinha que usar aquelas Beia, Candle, mas nada resolvia. E toda vez eu dormia com ele fazendo massagem em mim, na minha perna, pra aliviar a dor, né? Como ele foi viajar, ele ficou alguns dias fora e pra mim, 3 dias fora, que pra mim foi uma eternidade. Eu não consegui dormir a noite inteira de dor. Aí eu acordei numa terça-feira, acordei já chorando, desesperada, questionando a Deus, porque eu tinha feito tudo que Ele me pediu e eu ainda tava naquela situação com dor, uma dor insuportável, gente. Eu não sabia o que era viver 24 horas em paz sem uma dor. Quando não era dor num lugar, era dor no outro.
Eu tinha dor em tudo, em tudo. E eu chorei desesperada. O choro dava, eu falei, Deus, eu fiz tudo que o Senhor pediu. Eu não tô aguentando mais. Não tô, essa dor não para. Eu casei, eu fiz tudo que o Senhor pediu. Eu não tô em pecado. Eu jejuo, eu oro. Eu vou à igreja, eu me consagro. E eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito mais ficar assim. Aí eu comecei a chorar desesperada, falei que eu não tava aguentando mais, isso era numa terça-feira. Na sexta, eu já tinha ido numa igreja chamada The Alpha, que é a igreja da Cassiane e do Jairinho. Eu já tinha ido uma vez, mas foi um culto normal. Aí na sexta-feira minha irmã falou, Bruna, vai nesse culto de sexta-feira porque tem alguma coisa de diferente nesse lugar. E o culto de sexta-feira é um culto diferente. Ela falou assim, vai no culto de sexta-feira. Vamos ir pra você ver como que é. Aí eu tava toda empolgada pra ir. Aí no dia do culto meu coração fechou de uma tal forma, meu coração fechou. E eu falei, que estranho. Meu coração tá muito fechado, eu não tô sentindo de ir pra igreja. Mas como uma pessoa não vai sentir de ir pra igreja? É uma coisa terrível isso. Porque a igreja é um lugar do seu alívio. Eu amava ir pra igreja porque parecia que lá, qualquer igreja que eu tava, parecia que lá, parece que dentro da igreja não há nada impossível. Lá parece um lugar mágico que tudo se torna possível lá dentro. Eu falava, Deus, por que quando eu tô aqui tudo não tem nada impossível, nada que eu pense que seja impossível. Mas quando eu volto pro dia a dia, a minha realidade é outra. E lá eu sentia um alívio, né, quando eu tava na igreja. Porque me tirava da minha realidade. Aí na sexta-feira, minha irmã começou os empecilhos pra minha irmã chegar até 15 minutos pra minha irmã vir até minha casa. Ela demorou 2 horas pra chegar até aqui. Tudo isso já os empecilhos, né? Por fim, minha irmã chegou aqui depois de 2 horas, o ônibus parou no lugar errado, ela teve que vir andando a pé. E ela chegou, Bruna, vamos? Eu falei assim, eu já tava quase na hora de ir pro culto. Ela falou, Bruna, por que você não tá arrumada ainda? Eu falei, não tô afim de ir. Ela, você vai, eu vim até aqui e você vai. Enfim, chegamos lá na igreja, lá na The Alpha. Eu falei, eu já tinha ido lá uma vez, mas eu falei, igreja de rico, o povo vai ficar olhando pra mim com cara estranho. Eu não gosto de ir num lugar que eu não me sinto bem. E é impossível alguém não se sentir bem dentro de uma igreja, né? Mas eu tava com esse preconceito. Aí, daí já tem entupido de tanto que eu chorei. Daí a gente chegou lá na igreja, gente, não dá pra explicar. Eu nem sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo, mas fazer diferença na vida de uma pessoa já é o suficiente. Eu queria que todo mundo fosse até essa igreja, porque eu tenho 26 anos, eu já fui em várias igrejas, mas o que tem nessa igreja é uma coisa surreal que não dá pra explicar, não dá pra explicar. Por fim, a gente chegou na igreja. Eu tô fazendo um vídeo com uma tesoura na mão, cortei meu dedo. Não, só Deus na causa, enfim. A gente chegou lá na igreja, uma atmosfera surreal, uma presença, uma glória. Aí a gente começou a orar, eu comecei a ser invadida pelo Espírito Santo, sentindo umas coisas, um poder, uma glória que eu nunca senti na minha vida. Eu não conseguia ter controle sobre o meu corpo, eu tremia. Gente, quando as pessoas falavam que ia ao monte, que tinha uma experiência com Deus e sentia a mão pegar fogo, eu achava que era sentido figurado, sentia um calor muito quente. Gente, mas não. Eu levantava a minha mão assim, eu sentia uma tocha de fogo, eu sentia um fogo tão forte, tão tremendo, que me consumia. Eu me tremia inteira, eu chorava, eu me tremia, eu não conseguia me controlar. E minha mão assim, com uma chama de fogo, e eu querendo explicar aquilo que eu tava sentindo, era muito louco, porque eu nunca senti isso na minha vida, nunca. Não tem como explicar isso, é uma coisa de louco. Eu senti uma chama de fogo na minha mão, e alguma coisa falava assim, põe a mão
tinha ido e uma prima minha. Põe a mão na barriga dela, você não vai clamar por... Eu via o fogo na minha mão e alguma coisa falava assim, você não vai clamar por você vai clamar por ela. Aí eu, meu Deus, como eu não tinha controle sobre mim, na hora que eu fui ver, já tava na barriga da minha prima, a gente clamando, buscando a Deus, intercedendo. Gente, uma glória que não dava pra explicar, era uma glória fora do normal. E eu sentia uma coisa que eu não tava tendo controle de mim. E não tem como explicar você não ter controle sobre você mesma. De tanta graça, de tanto... O céu tava aberto naquele lugar. O céu tava aberto, literalmente. Daí, o pastor pegou e falou assim, vamos fazer um ato profético. Vem aqui pro altar. Gente, tudo começou aí. Aí eu fui pro altar. Aí todo mundo... Não, o pastor falou, vamos fazer um ato profético. Quem vai ser o primeiro a estar aqui no altar? Eu olhei pro lado, na hora que eu fui ver, eu já tava lá, no altar já. Eu fui a primeira aí. Gente, eu daria tudo nessa vida pra esse culto ter sido gravado, pra ter uma live desse culto, porque eu queria ver tudo o que aconteceu naquele dia. Eu daria tudo pra esse culto ter sido gravado. Tudo que eu vou contar agora foram o que as pessoas me disseram. Por isso que depois eu quero gravar outro vídeo com as meninas aqui e tudo mais, porque... pra elas contarem a versão delas, né? Na hora que eu fui ver, eu já tava lá no altar. Eu olhei pro lado, era a primeira a estar no altar. E o altar lá é bem alto, aí eu coloquei a mão no altar, assim, aí o pessoal... É só ir né, que todo mundo começa a ir. Aí todo mundo começou a ir... E eu comecei a achar estranho que minha mão tava grudada em cima do altar. Nisso que eu coloquei a minha mão no altar, eu comecei a ter ânsia de vômito. E tava tudo escuro, né? Porque a igreja, eles apagam as luzes, né? Fica só uma luz ambiente pro momento da oração, pra cada um ter a sua liberdade ali com Deus. Gente, eu coloquei a mão no altar e eu começava a ter ânsia de vômito, e saí, o altar é super alto, eu sou alta, minha mão ficava assim, ó, no altar. Saiu uma gosma branca da minha boca e voltava uma gosma gigante. Parecia uma amoeba, assim, ó, bem grandona mesmo, e voltava. E eu, desesperada, eu tossindo com ânsia, indo pra frente, olhava pro lado e pro outro, não tinha ninguém pra me ajudar. E minha mão grudada em cima do altar, tá? Grudada. E eu tremia, chorava de desespero. Olhei pra minha prima achou que eu tava na unção, né? Porque eu já tava lá atrás, e eu falei, me ajuda, chama a Gi. Nisso que eu falei, chama a Gi veio, minha mão grudada, eu falei, Gi, eu preciso ir no banheiro, chorando já, desesperada, porque eu tava com medo que minha mão tava grudada. Eu falei, Gi, eu preciso ir no banheiro, eu tô passando muito mal, vou vomitar, eu não quero sujar a igreja, eu tô passando muito mal, e aquilo voltava, e aí eu tentava falar, e a Gislaine, aí minha irmã falou, não, você não vai sair daqui, você vai ficar aqui, você vai receber oração. Deu, não. Nisso, eu olhei assim, o pastor Edivaldo tava clamando, eu olhei assim, e a minha irmã falou, ela precisa de oração. Eu só lembro de eu olhar pra ele assim e abaixar. Gente, pra mim foi só isso, foi um segundo. Na minha cabeça foi um segundo, mas aconteceu uma série de coisas que... Aquilo que eu falei, eu nunca iria imaginar, nunca passou isso na minha cabeça, que eu fosse manifestar um espírito lá na igreja. Nunca, ainda mais a vida que eu levava diante de Deus. Não que isso quer dizer alguma coisa, mas eu imaginaria que isso poderia acontecer com uma pessoa mundana, mas não de uma pessoa que estava ali servindo a Deus fielmente, né? Gente, eu vou contar o que depois me contaram, porque eu não me lembro de nada. Minha irmã falou que eu abaixei a cabeça na hora que eu levantei. Eu gritava. Era um grito, ela falou que parecia que tava sentindo muita dor. Ela falou que eu gritava, mas ela viu. E minha mão grudada no altar, tá? E ela viu que não era uma coisa normal. E o altar lá é muito grande, muito gigante. Aí ela falou assim que... O pastor falou, a gente vai orar por ela. Conforme o pastor foi indo pra descer do altar, ela falou assim que eu saí correndo, eu gritava. A igreja é grande, ela falou que eu rolei a igreja, que ninguém me segurava, eu gritava. Conforme o pastor foi chegando, como ele tava com muita autoridade, muita ousadia de Deus, eu queria me esconder. A igreja carpete, ela falou assim que eu enfiava... Ela falou assim, eu não sei como você não tava toda dolorida no outro dia, porque eu sou grande. Imagina eu rolando na igreja.
ninguém conseguindo, ninguém podendo colocar a mão em mim, que tinha que esperar o pastor chegar, né? A minha cabeça, assim, ela falou que não sabe como não ficou na carne viva. Porque eu queria afundar minha cabeça no chão. Eu batia assim, ó, querendo afundar. Ela falou assim que eu pegava o carpete assim, ó, puxava assim, gritava. E aí o pastor começou a chegar perto de mim, começou a orar, uma corrente de oração. E ela falava assim que... Gente, o mais engraçado, que nem eu falei, pra mim foi 1 segundo. O mais engraçado é que ela falar, eu gritava, tava fazendo coisas horríveis, mas pra mim, dentro de mim, eu só via uma escuridão enorme, eu só via tudo escuro e eu só sabia, eu não chamava por ninguém, gente, eu não via nada, eu só via uma escuridão e eu só sabia chamar um nome, Jesus. Eu só falava, Jesus, me ajuda, Jesus, me socorre, Jesus, tem misericórdia. Eu não lembrava de ninguém, eu só lembrava de Jesus, só de Jesus. E pra mim, uma escuridão sem fim, eu só sabia chamar por Jesus. Eu, dentro de mim, tava clamando por Jesus, mas eu, por fora, tava fazendo coisas horríveis que eu não imagino. E pra mim, tudo isso tinha sido 1 segundo. Eu clamava por Jesus no desespero, mas como eu disse, por fora tava fazendo coisas horríveis. E o pastor, com muita autoridade de Deus, chegou, começou a orar, falando com muita autoridade, mandando eu dizer que eu tava liberta. E na hora que ele falava, repete comigo, eu tô liberta, eu gritava. E por fim, eu consegui falar que eu tava liberta, eu consegui falar. A minha irmã falou que minha cara era outra, parecia filme de terror. Não era eu ali, que minha cara se transformou. A minha bola do olho subiu, só ficou uma coisa branca assim. E ela falou assim, na hora que eu falei eu tô liberta, eu fiz assim, ó. E ela falou que voltou a ser eu. Aí eu levantei, eu chorava. Gente, e eu me emociono porque se eu tivesse ido ao banheiro, eu poderia não estar aqui hoje, o diabo poderia ter ceifado a minha vida, eu poderia ter feito alguma besteira com a minha irmã, porque eu tava fora de si, eu não tinha controle de mim, e Deus é misericordioso, porque não aconteceu nada disso, eu estava no lugar certo, na hora certa, e na hora que o pastor terminou de fazer a oração, ele falou o que eu já sabia, mas eu não tinha, eu não conseguia ser liberta daquilo. Ele falou assim, fizeram um trabalho, eu tô sentindo o cheiro de álcool daqui, porque fizeram um trabalho pra sua vida e foi com álcool. Aí começou a falar mais detalhes lá, mas você tá liberta. E, gente, na hora que eu levantei, eu olhei pra minha barriga, assim, minha barriga tava até murcha, de verdade, minha barriga tava até murcha, e eu só chorava, porque eu não conseguia fazer outra coisa, só chorar. Acabou o culto, eu chorando, não conseguia fazer outra coisa. A gente tava indo embora, aí tava esperando o Uber, chegou aí eu comecei a saber de tudo isso, por quê? Chegou uma irmã pra perto de mim e falou assim, se sinta privilegiada, porque o que Deus fez na sua vida hoje foi fora do normal. Aí eu peguei e falei assim, sério? Mas foi tão rápido. Ela falou assim, rápido? Durou de 20 a 30 minutos. Eu falei, aí eu olhei pra cá da minha irmã Bruna, você perdeu a noção do tempo? Foi aí que eu comecei a chorar, mas eu chorava. Sabe quando fala que o amor de Deus constrange a gente? Eu me sentia tão amada, que eu não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar. Eu só sabia chorar e agradecer a Deus. E eu compreendi, eu falei, meu Deus, quando uma pessoa tira a vida, quando uma pessoa faz algo de terrível que a gente fala, não é possível que um ser humano é capaz de fazer isso. Eu entendi que não é a pessoa, porque pra mim foi 1 segundo. Eu não tinha controle de mim, eu não lembrava de nada. Do mesmo jeito que quando o diabo entra na vida de uma pessoa e ela faz uma tragédia, faz uma coisa muito ruim, ela não lembra de nada depois. Eu tenho certeza disso porque eu vivi isso. Eu vivi isso. E eu falava, isso é tudo safadeza. Agora quer colocar a culpa no diabo, né? Que não sei o quê. Quando eu via qualquer situação do tipo. Quando eu tive essa experiência, eu vi que o diabo ele é sujo. Ele entra na vida da pessoa, faz uma arruaça
e depois sai e a pessoa não lembra de nada do que aconteceu. Enfim, a irmã chegou e falou, se sinta privilegiada. A irmã estava afastada, ela se reconciliou com Deus naquele dia, porque ela viu o poder de Deus e o que Deus fez na minha vida. Eu cheguei em casa, só sabia chorar. O Eric não entendendo nada. No outro dia, eu passei o sábado inteiro chorando. Eu não sabia. E toda vez que eu conto, eu choro. Toda vez que eu tô parada, eu lembro, eu choro. Porque só Deus sabe o que eu vivi esses quase 4 anos. Gente, por isso que fala, basta um dia no favor de Deus na nossa vida e tudo muda. Eu vivi 4 anos assim. Eu não conseguia acreditar que por causa de um culto minha vida tinha mudado. E o tempo foi se passando. Aí na segunda-feira minha mãe ligou, Bruna, você precisa crer no seu milagre, você precisa crer que Deus te curou, que você não vai ter nunca mais isso. E eu falei assim, mãe, eu creio, porque só eu sei a experiência que eu vivi com Deus, só eu sei o quanto eu tô sentindo Deus dentro de mim, o quanto eu me emociono só de lembrar do que Deus fez na minha vida. Deus é maravilhoso. E eu falei, eu creio na minha cura. No mesmo dia que eu cheguei da igreja, eu joguei do lado da minha cama, era cheio de remédio. Falei, não quero mais saber desses remédios. A partir de hoje eu não tomo mais remédio. O Eric olhou assim, tipo, parecia ser loucura, né? Porque eu já tava assim anos. Como assim? Eu falei que fui curada e foi de imediato. E até hoje é louco eu assimilar que eu não tenho mais isso, que eu fui curada. Tipo, do nada. Eu não fiz uma cirurgia, não fiz nada. Do nada eu fui curada. É um milagre, não se explica, se vive. Não dá pra explicar que por causa de uma palavra eu fui curada. É muito louco pensar que eu vivi anos sofrendo assim. E por causa de um culto eu fui liberta. Deus é maravilhoso, gente. Eu fiz 6 meses de casada. Eu nunca tinha lavado um banheiro. Tudo era o Eric que fazia. Eu nunca tinha feito uma faxina porque eu não podia mexer com água gelada. Eu não podia ficar descalço no chão. Isso aconteceu numa sexta-feira. No domingo eu lavei toda a minha casa, fiz faxina, lavei o banheiro, dei banho na minha cachorra, lavei o quintal, lavei a garagem, lavei tudo. Pra algumas pessoas isso é uma coisa normal, mas pra mim é uma vitória, uma conquista, porque coisas do dia a dia normal que eu não podia fazer. Gente, eu não podia... Até às vezes eu ia em algum lugar que tinha escada, mas na hora que eu via, eu tinha que ir preparada, porque eu sabia que eu ia estar toda suja, que eu tinha que trocar de... Eu nunca andava despreparada, eu tinha roupa na minha bolsa, no carro, meia, então tinha em todo lugar, que eu não podia fazer um ventinho, que eu tinha que estar toda agasalhada. Eu não podia carregar peso, eu tinha uma vida inútil. Eu sentava no chão, na hora que eu levantava, já tava um rio de sangue. E no começo foi muito estranho, porque às vezes que nem eu saí com as minhas irmãs, Bruna, daqui a bolsa, não pode carregar peso. Eu falei, gente, eu tô curada. Aí todo mundo ficava, é verdade, eu preciso ficar me lembrando a todo tempo que você tá curada. Bruna, eu ia fazer tal coisa. Não, Bruna, não sobe na escada. Não, Bruna, não sobe em cima da cadeira. Gente, eu fiz tanta coisa. Que nem, eu tenho loja. Às vezes eu tinha que ir no correio. Se tava sol, eu tinha que me adaptar a tudo. Porque se tava um sol muito forte, eu não podia ir. Porque o sol muito forte fazia... Era uma coisa tão maligna que a desculpa era o sol. Mas eu não podia viver, eu não podia levantar o braço que já começava o rio de sangue vir. Qualquer coisa, o diabo só queria uma desculpa pra tirar minha paz. Mas enfim, gente, eu falei que ia ser um vídeo rápido, né? Mas em 4 anos até que foi rápido que eu resumi aqui. Gente, eu fui na The Alpha. No dia que eu fui na The Alpha, a Cassiane e o Jairinho não estavam lá. Mas eu não tenho dúvidas, eu já fui lá outras vezes depois, né? Eu tenho uma conexão com aquele lugar tão grande, que é fora do normal. Eu chego lá, eu só quero chorar de tanta presença de Deus que eu sinto. Aquele lugar tem uma coisa diferente. A Cassiane e o Jairinho tem uma humildade, eles tratam todo mundo igual. O pastor Edivaldo, que Deus usou ele aquele dia pra trazer a cura da minha vida.
que ele foi canal de Deus, né? Pra eu receber meu milagre. E aquilo, eu não podia encerrar 2021 de uma maneira melhor, gente. Eu já tava vivendo isso, ia fazer 4 anos. Isso já era parte da minha vida. Já tem um mês. Isso aconteceu dia 28. Dia 28 de novembro. Dia 28, dia 18 de novembro. Já vai fazer quase 2 meses. Já tem 1 mês e meio que eu tô curada, que eu tô sarada. Eu tô até bronzeada. Aqui, ó. Tá até a marca aqui, ó. Pude ir pra praia depois de anos. Eu faço coisas normais que qualquer uma pessoa podia fazer, mas eu não. E eu tô curada, eu tô liberta, eu só tenho a agradecer a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Se eu contar esse testemunho daqui 20, 30 anos, eu vou chorar, vou me emocionar, porque foi um marco. Eu tive um encontro com Deus. Eu tive um verdadeiro encontro, Ele me curou. E eu tô livre, eu tô liberta. E eu queria passar essa mensagem pra vocês, contar o meu relato, porque tem gente que vem sofrendo há anos com uma enfermidade, com algo espiritual, e já se conformou. A gente não pode se conformar. Deus é paz, Deus é amor, Ele é vida. Qualquer coisa contrária a isso não provém de Deus, e a gente não pode aceitar isso na nossa vida. Eu já tinha aceitado isso, E já tava levando uma vida com isso, já tava convivendo com isso. E Deus não queria isso, Ele queria me libertar. Gente, eu sou liberta, eu não poderia deixar que esse ano se encerrasse sem contar esse meu milagre. Eu tô liberta, Deus vai te libertar também. Creia no seu milagre, na sua cura. Seja uma doença física, seja espiritual, que você venha ser liberto pelo nome de Jesus. Aconteceu milhares de bênçãos na minha vida desse ano de 2021. E eu que tô até fã hoje, tanto que chorei. E eu creio que é só o início. Deus desatou, Deus quebrou todas as correntes. Que o ano de 2022 vai ser um ano melhor ainda. Isso é só o começo do que Deus fez na minha vida, do que Deus vai fazer na sua vida. E eu tô radiante, eu tô feliz, eu tô alegre, porque agora eu tô vivendo de verdade. Eu passei 4 anos sem viver, agora eu tô vivendo. Não tem nada melhor no mundo do que não ter dor, gente. A dor deixa uma pessoa louca. Agora fala, tem como não servir a um Deus desse? A um Deus que te livra de tudo, que te protege, que te guarda, que te orienta, que te guia. Não tem como viver sem Jesus, sem Deus na nossa vida. Não tem como, gente. Pelo amor de Deus, se você tá afastado, volte a Deus, volte enquanto é tempo, porque Ele tem coisas grandes pra fazer na sua vida. Não se conforme com nada, não se conforme. Deus tem muito mais pra fazer nas nossas vidas. Esse foi um vídeo que eu falei que seria rápido, né? Se vocês quiserem, eu posso gravar outros. E feliz 2022, que venha ser um ano maravilhoso. E eu creio que muito mais o Senhor fará sobre as nossas vidas. Tchau!